Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de um deck de Azorius Encantamento. Esse deck é um deck um pouquinho mais barato, ele utiliza a maioria das cartas em comum ou carta comum, mas é possível adicionar algumas cartas raras ou até algumas cartas que são míticas para tentar deixar o deck um pouquinho mais interessante. Mas da versão original dele não precisa adicionar essas cartas. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários pelo deck, mas primeiro vamos dar uma olhada nas cartas que compõem o deck. A gente tem Ethereal Armor, que é um encantamento criatura. Ele encanta uma criatura, ganha mais um para cada encantamento que eu controlo, e essa criatura tem First Strike. Ele é uma mana branca. A gente tem Optimistic, que ela é uma mana branca, 1/1, e ela tem uma mecânica bem interessante que saiu nessa última coleção, que é toda vez que o encantamento que eu controlo entrar ou eu trancar uma porta, eu coloco um marcador mais um numa criatura alvo. A gente vem com Shardment, tem Flash, ele encanta uma criatura. Quando ele entra em campo, no turno que ele entra, ou seja, no meu turno ou no turno do oponente, a criatura tem Hexproof. Hexproof, ela evita que a criatura seja alvo de alguma mágica, então é uma maneira de proteger uma criatura. E ele dá mais um para a criatura encantada. A gente vem com Ossification, que ele encanta um terreno básico, né? Então ele é um encantamento. E quando ele entra, exila a criatura Planeswalkers alvo, e até ela sair de campo de batalha. A gente tem o Shattered, que é um encantamento de criatura. Eu encanto uma criatura, e aí essa criatura, eu posso pegar uma carta não land do meu oponente. Então eu vou exilar encantamento, vou exilar uma criatura, ou vou exilar um Planeswalkers, até que essa carta deixe campo de batalha, até que minha criatura encantada deixe campo de batalha. A criatura encantada, ela tem mais 0, lifelink e Ward 2. Então é uma remoção muito excelente. Eu estou removendo uma no land do meu oponente, uma carta que não seja um terreno básico. Para ele matar a minha criatura, ele tem que dar Ward 2, ele tem que pagar 2 de mana a mais. Além disso, essa criatura encantada tem mais 0 e lifelink, que é roubo de vida. Né? Quando ela causa dano, eu ganho aquela quantidade de vida. A gente tem um Silent, que é uma criatura azul 1/1. Ele não pode ser bloqueado, e quando ele causa dano, eu escolho um dentre 3 opções. A primeira coloca 2 marcadores mais um nele, a segunda compra uma carta, e a terceira se torna uma cópia de uma outra criatura que eu controlo. Então, primeiro, ou a gente compra uma carta, ou a gente coloca um marcador mais um, e a última opção a gente transforma ele, porque depois que eu transformo ele, eu não consigo utilizar as outras opções. Posso escolher apenas uma vez. A gente tem um Tamer, que tem aquela mecânica de encantamento, então toda vez que o encantamento entra, ou toda vez que eu abro uma porta, eu crio uma criatura vermelha 1/1, que é um token. A gente tem o Inquisitive, que ela é uma criatura branca e azul, 2/3, que os encantamentos custam a menos e destrancar a porta custam a menos. Todas essas cartas, apenas o Silent é a minha carta rara, todas as outras são incomum. Aí a gente tem mais algumas cartas raras, e eu adicionei 2 cartas míticas aqui, mas essa carta aqui é totalmente tirável do deck. Tentei adicionar como uma ideia de tentar melhorar a compra de cartas do deck. Mas vamos para as raras. É Enduring, que é 2 manas brancas, um color 2/1. Ele tem lifelink. Toda vez que uma criatura com poder menor do que 2 entrar, eu compro uma carta. Então, todas as minhas criaturas são poder menor ou igual a 2. Eu tenho um Entity, que é azul 2/3, ele tem flash, e toda vez que o encantamento entrar, eu compro uma carta. Então, essas cartas aqui são a minha maneira de comprar a carta do deck. Além do Silent, percebam que eu tenho o Silent, compro uma carta, o Enduring sempre compra carta, e o Entity também sempre compra carta. Além disso, eu adicionei o Overlord, que ele possui Flying 5/3, ele é 5 manas azul, só que eu posso usar ele como Impending 4, pagando 3 manas, 2 azuis. E daí quando ele entra, eu compro 2 e descarto 1. Também adicionei como uma maneira de comprar carta, mas eu posso tirar ele e adicionar talvez 2 Ethereal, ou tem um equipamento azul que dá Flying, que dá voar para minhas criaturas. Também é um equipamento bem interessante. Mas vamos lá para a ideia do deck. A ideia do deck é descer o Optimistic, ou descer o Tamer, e descer os equipamentos para fazer as habilidades das duas. Isso aqui vai deixar minhas criaturas super fortes,
e o Tamer vai adicionando criaturas 1/1 no meu campo de batalha. Além disso, meus encantamentos são para tirar remoção do meu oponente, como Ossification e a Sheltered. E além disso, eu tenho encantamento de proteção. Então, basicamente, desço os bichos, removo carta do meu oponente e tento proteger os meus bichos. Aqui tem a nossa base de mana. Como eu não tenho muita mana do Azorius, que é a branca e a azul, eu deixei apenas o terreno básico. Mas você pode adicionar inúmeras combinações de Azorius que a gente tem disponível no jogo para deixar o deck ainda melhor. Algumas considerações. Dá para tirar essa carta mítica aqui. Com toda certeza dá para tirar. Tem encantamentos muito bons para entrar no deck. Dá para reduzir um pouco do Entite e do Endure, talvez, às vezes dá para tirar também. O Silent é uma carta muito interessante porque se ele vai ficando forte, ele não pode se bloquear, dá uma maneira de passar dano. A gente pode tentar adicionar um encantamento que dá fly para minhas criaturas, ou tentar adicionar mais algumas remoções. Aqui no sideboard tem 2 Ghost Dancers, que também são uma carta rara, que ele tem fly, e ele tem a mecânica de toda vez que o encantamento entra, eu crio uma ficha token fly 3/1. Tentei adicionar e jogar com ele, mas não gostei muito. Então, algumas considerações. É um deck bom de jogar, não vai ser um deck tier A, um deck super forte, mas é um deck super legal de jogar, tem algumas mecânicas interessantes. O que para mim não funcionou muito porque eu achei que é um deck que não, não dá muito certo. Geralmente demora a fazer as habilidades, então você desce Optimistic no turno 1, você tem que esperar para descer algum encantamento no turno 2. Às vezes você consegue descer super fácil, mas é muito fácil do oponente responder ela, tirar ela de campo. E mesmo que você desce, por exemplo, o Inquisitive no turno 2, você tem que esperar o turno 3 para conseguir fazer alguma coisa. Quando você desce o Gremlin no turno 2, você tem que esperar turno 3 para você descer um encantamento e ativar a habilidade dela. A mesma coisa acontece com o turno 3. Então, se eu descer qualquer uma dessas cartas no turno 3, eu tenho que esperar o turno 4 para ativar a mobilidade e conseguir ganhar valor dessas duas cartas. Então, eu posso esperar um turno a mais, por exemplo, descer o Tamer no turno 3, deixar uma mana branca guardada para usar uma proteção. Ou descer o Endure no turno 4 como mana guardada para proteção. Talvez a gente poderia adicionar cartas de anulação aqui. E daí deixar o deck um pouquinho mais lento para conseguir tirar um pouquinho mais valor desses encantamentos. Do jeito que está esse deck montado dessa maneira, é um deck um pouquinho mais água. Ele bate muito mais rápido. Eu montei esse deck antes de ontem e joguei algumas partidas. Algumas partidas eu ganhei, outras partidas eu perdi. É um deck que está ali 50-50. É um deck legal, vocês vão ver nas nossas próximas partidas, ok? Então, vamos para a nossa primeira partida com o Perry. Bom, aqui na nossa mão inicial a gente tem mana branca, mana azul, a gente tem Optimistic e Inquisitive. A gente tem turno 1, a gente tem turno 2. A gente começa. Ok. Agora a única coisa que a gente faz é adicionar mais um nela no ataque. Tá. Aqui eu vou descer o Endure. Pode colocar mais um. 2, 3, 4. 2, 1. Pode tacar com tudo, porque a gente vai pro campo dele se ele bloquear.
por hora a gente não teria um encantamento para reduzir nem uma porta. Então tá, beleza. Tá, a ideia dele é deixar todos os bichos dele fortes, né? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. A gente pode descer um encantamento. Vou comprar carta. Vamos comprar carta primeiro. Vamos descer o segundo encantamento. Eu poderia ter descido ela, mas por hora não. Vai dar mais um aqui, não pode ser bloqueado. A gente coloca o bichinho, a gente passa. Próximo turno a gente consegue atacar com as duas. Ele tá procurando a sexta mana dele para tentar abrir a outra porta. Achou? Tá. Bloqueia um. Outro. A gente bloqueia outro. Acho que só, né? Por hora. Dá mais um pra cá. A gente compra carta. A gente tem outro encantamento. Pode descer aqui. Isso daqui é criatura ou Planeswalker, né? A gente pode tirar isso daqui dele. A gente não tem dano suficiente. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Duas, 3, 4 criaturas para bloquear. Aqui a gente vai comprar 2 cartas. Uma, duas, 3, 4, 5. Uma, duas, 3, 4, 5. A gente tem 5 bloqueador, vamos ver o que ele vai fazer. Ok, todo mundo com 6. Todo mundo com 7.
Com 8, 9, 10. A gente coloquei aqui, a gente coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui. Tá, a gente tem... Deixa eu dar mais um pra cá. A gente pode tirar isso, né? Dá mais um pra cá. Cria outra, a gente compra uma carta. A gente ganhou. Bom, então vamos para uma segunda partida contra o SSGTO03. A gente tem turno 2, né? A gente tem 3 remoções. Tem 2 cartas de turno 2. O oponente sempre começa... Não, 3. Esse deck preto talvez seja um pouco mais difícil de ser passado. Vamos ver o que ele vai fazer com 2 mana. Provavelmente ele vai matar a nossa Tamer e fazer a gente descartar mais alguma coisa. Isso que eu tinha comentado, tipo, eu sempre vou ter que esperar um turno para conseguir fazer alguma habilidade. Então, por exemplo, esse aqui vai morrer. E aí eu não consigo ativar a habilidade dele, porque com... Daqui eu não tenho mana suficiente. Esse aqui provavelmente vai morrer. Bom, a não ser que ele não tenha nenhuma remoção, né? Ele não tem nenhuma remoção. Ele utilizou o level 2 do bandido. Ele tem remoção. E aí a gente fica totalmente sem opção, porque a gente tem um bichinho que reduz o custo das mágicas, mas ele vai morrer também. E nossa opção de combo estava aqui. Então é um deck que depende muito de esperar o próximo turno.
Tá. Se eu usar isso para encantar essa criatura, quando ele vira um terreno, ele não é mais criatura, eu perco isso, né? Vamos esperar. Apesar do Overlord ser uma carta interessantíssima, tanto branco, preto, eles também demoram, né? Ele vai entrar no próximo turno, mas eu só vou conseguir bater no outro turno ainda. A gente consegue proteger ele, pelo menos, no ataque agora. Depois a gente consegue eliminar algumas coisas do oponente. Ele tem duas dessas. Tá. Só comprar de carta foi embora. Mas esse não dá Hexproof? Tá, encantamento que eu controlo. É um encantamento que eu controlo. Quando ele entra nesse turno, encantamento. Ela tem Hexproof. Por que deu certo? Tá. Vamos testar, né? Ele volta. Ele deixa de ser uma criatura, ele volta. Assim. Mas agora eu não entendi por que isso aqui não deu Hexproof.
gente não consegue comprar 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente perde pro talento do bandido, né? É aquilo que eu comentei, é um deck com um monte de remoção. E aí a gente só consegue fazer as coisas se a gente conseguir esperar um turno. Ele removeu tudo, ele removeu o nosso Grimlir, removeu Intite, Grimlir, Inquisitive, nosso Overlord, nosso segundo Overlord. Mas eu não entendi por que o Hexproof não funcionou. Beleza, então. Vamos para uma terceira partida com o deck. Tá, a gente tem turno 2 em diante, né? O oponente sempre começa. A gente pegou um deck preto novamente, um deck de esqueleto, né? O que fica difícil? Ó, por exemplo, eu vou descer o Silent agora. Ele provavelmente vai morrer. E aí eu vou tomar 3 de dano. Não dá pra fazer o Glimmer, porque vai faltar mana branca pra... Tá? Mas eu posso tentar tirar isso aqui que tem Death Touch dele um pouco melhor. Talvez se comprar uma mana seria interessante. Se tem só uma mana branca, a gente vai fazer apenas o Tamer. Mas ela não vai ficar em campo de batalha, ela vai morrer. E aí a gente não consegue utilizar as habilidades das cartas, porque eu preciso que elas fiquem em campo de batalha. E elas nunca ficam em campo de batalha. Por exemplo, eu tenho uma mana branca. Eu vou descer outra dela. E só. E aí ela vai morrer. E aí eu não consigo utilizar novamente o que a carta precisa. Agora eu venho uma mana branca. Eu consigo descer, por exemplo, isso e isso. Consigo dar mais um pra cá. Mas eu consigo bloquear apenas 2 cartas. Alguma delas eu morro novamente. E aí, novamente, a gente não consegue fazer nada. Então, aquilo que eu comentei do deck, do deck é mais ou menos isso. Você desce uma carta, mas você precisa esperar um próximo turno para você fazer uma habilidade. E aí, não dá tempo. Então, vamos para nossa quarta partida com o deck. Ver se a gente consegue fazer os combos. A gente tem turno 2. Isso. E a gente tem os nossos encantamentos. Então dessa vez a gente começou jogando. Tá com um deck de Mir. Silent, ele morre. Provavelmente pra ter esperado é porque tem alguma coisa pra matar o... Aqui a gente compra uma carta.
tá vendo? Agora ele utilizou uma carta para dar dano. Eu usei Hexproof. Por que que naquela jogada lá não deu certo? Deixa ele 3/3. Por hora só. Podia ter deixado ele mais 1/0. Dado Ward. Ó, novamente. Não posso porque eu preciso ter um... Não posso sim. Podia ter utilizado os dois, porque daí evitaria dele matar. Ok. Com Ward 2 ele não consegue matar. A gente tem 4 marcadores de veneno. O deck dele compra muito marcador de veneno. Se eu tivesse retornado o meu bicho no lugar do Shardman, ele tinha talvez ganhado o jogo. Bom, ou ele ganha agora ou ganha no próximo turno, né? Tem Ward 4, então com 4 de mana ele não consegue matar. Ou ele vai ter que começar a retornar essas coisas. Dava pra ter usado os dois, né? E com 3 de mana ele não dá esse dano rápido. A gente pode fazer isso. Muito bom. Faltou comprar monstro, né? Nessa partida. Esse deck de Toxos de Fear é muito forte. Com 2 mana, Chiqueirinha não lá. Eu comprei a minha segunda criatura e eu não consegui utilizar a habilidade dela. Comprar cartas. E aí eu deixei o oponente com 4 e estamos sem criatura. Não sei se teria algo agora para salvar o game. Talvez Insight teria algo para salvar o game. Porque daí a gente conseguiria comprar 1, 2 cartas do ano passado para posicionar o deck. Eu vou
vou para 8 de Toxus aqui. Muito fácil ele ter 2 mágicas para funcionar. Olha, mais uma vez. Vamos lá. Desceu o Tamer. Aí você encanta a criatura para tentar gerar as habilidades. Ele ainda deixou eu gerar a habilidade antes. Mas é mais ou menos isso que eu disse que o deck não funciona. Então, pessoal, vamos parar de passar raiva, né, com o deck. O deck é legal, considerações finais. O deck é legal, dá para fazer umas jogadas interessantes, principalmente quando você consegue manter os seus bichos em campo, você consegue aumentar o poder, né? Você consegue gerar bichinhas extras, você consegue comprar muita carta, geralmente quando as duas cartas estão em campo, tanto o Enduring quanto o Tracker. Se as duas estiverem em campo, dá para comprar muita coisa, mas a deck tem aqueles pequenos defeitos. Você precisa que as suas cartas fiquem em campo pelo menos um turno a mais para você conseguir usar alguma habilidade de encantamento e fazer o deck rodar. A gente viu umas partidas que nossas cartas, no turno que a gente desce, às vezes elas já morrem. Então, é muito difícil. Eu vou depois você ver aquela partida lá, não entendi por que o não deu Hexproof pro Overlord. Talvez eu fiz alguma coisa errada, não sei. Mas talvez, não sei se salvarei aquele game. É um deck legal. Caso vocês queiram montar, dá para fazer algumas modificações, tentar adicionar alguns encantamentos mais interessantes para tentar fazer o deck rodar. Eu passei bastante raiva na sexta, quando eu montei o deck, e tá bom por hoje. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!